Estou acompanhado de Leandro Macedo, sócio da Solis Investimentos, para falar um pouco mais sobre FDICs. Qual a diferença destes fundos, destes produtos que agora estão se popularizando cada vez mais, ofertados talvez até para pessoas físicas, investidor de varejo? E claro, há muita dúvida por conta do péssimo momento que o investimento em crédito privado passou no começo de 2023. Quais são as dificuldades que vocês vêm encontrando para esclarecer este produto, que já é, claro, característico da Solis Investimento, que vocês já fazem a administração? E como que vocês enxergam o futuro deste mercado aqui projetado para o Brasil? Qual que é o momento hoje? Quais as dificuldades que vocês estão vivendo hoje para popularizar este tipo de investimento, por conta, claro, da proximidade com outros tipos de investimento em crédito privado e também um pouquinho do futuro de vocês, que vocês estão projetando para frente? Em primeiro lugar, é importante fazer uma diferenciação Perfeito. entre debêntures ou alguns tipos de ativo, como você citou, alguns problemas nesse semestre, no começo do ano, e um FDIC. Normalmente, quando você tem um FDIC, você tem uma pulverização de ativos dentro do fundo. O FDIC, você tem 3 classes de cotas que um investidor pode investir, né? Você tem a cota júnior, mezanina e a sênior, e normalmente o público investe na sênior e mezanina. Então, uma primeira diferença em relação a um debênture é que quando você compra uma debênture, você está comprando uma dívida corporativa, é um risco direto o emissor, ou seja, o tomador do recurso. Quando você compra uma cota de FDIC, você tem algumas proteções naturais da própria estrutura do FDIC, como o investidor júnior, o investidor mezanino e o investidor sênior. O nome é sênior justamente por isso, né? Quando você tem uma inadimplência, primeiro ela afeta as cotas subordinadas, né? E o investidor sênior tem o direito de preferência do recebimento. Então, esse já é um exemplo de diferença que você tem, claro, quando você tem uma debênture ou uma cota de FDIC. Então, e o outro é a pulverização. Quando você compra um debênture, você compra a dívida inteira da empresa, de uma empresa. Quando você compra um FDIC, você vai ter N ativos ali dentro, de diversos, né, com riscos diversos, e a pulverização diminui o risco do investimento como um todo, né? Essa é uma diferença clara que existe. Aquela questão, né? Você pode escolher uma empresa para comprar uma debênture e ocasionalmente a operação daquela empresa ter um ano ruim e a gente ter, por exemplo, uma recuperação judicial, como foi o caso recente. Você tem uma empresa apenas no seu portfólio de ativos. Exatamente. Você não tem essa pulverização e você conta, talvez, claro, com a gerência da companhia, então também um pouquinho com a sorte. Vai que um setor específico passa por um problema em cadeia e, claro, afeta o seu investimento direto. E nada impede que o FDIC tenha alguma relação de crédito com essa mesma empresa. Perfeito. Mas ela é uma empresa num portfólio de 100 ativos, 200 ativos, 1000 ativos dentro do FDIC, e mesmo que aquele ativo específico tenha um problema, ele está diluído estatisticamente dentro do FDIC. Perfeito. Essa é uma diferença importante. Daí, por exemplo, muitos podem estar se perguntando em casa, falou, poderia ser um bom momento 3 meses atrás que o juros estava 13,75, mas agora não quero me envolver com dívida, vou para outros ativos. A gente tem uma queda na taxa Selic, na taxa básica de juros, mas isso não afeta diretamente ou afeta indiretamente, de certa forma, os investidores que estão expostos a títulos de dívida, como é o caso ali do FDIC, por exemplo, uma cota do fundo que você está administrando. E às vezes, uma Selic menor é até mais saudável para a gestão do fundo. Então, é um momento também para se cogitar esse tipo de ativo na carteira, ou você realmente aí já crava, falou, não, tem que ter Selic alta para investir em FDIC? Não, na realidade a gente acredita que cota de FDIC ele veio para compor estrategicamente o portfólio dos investidores. Porque na prática o que acontece é, hoje você pode comprar uma letra financeira de um banco, um CDB de um banco, o banco pega seu recurso, empresta e fica com o spread. Quando você traz um FDIC para a mesa, para o investidor comprar uma cota, na realidade você está aproximando o investidor do tomador, com todos os critérios de cuidados que o FDIC requer, exigência de rating, por exemplo, ou um administrador, um gestor, um custodiante do fundo, ou seja, você tem stakeholders que estão presentes ali na estrutura do fundo, que garantem ou procuram garantir, né, ou procuram trabalhar em prol da segurança e de que o que foi previsto para comprar naquele FDIC efetivamente é o ativo que tem ali dentro, ou seja, ninguém desviou e comprou alguma coisa que não podia prevista no regulamento. Então, você traz uma aproximação. Para o tomador, normalmente o custo é menor e para o investidor, normalmente o retorno é maior. Então, o FDIC é um produto de renda fixa que tem uma componente de um retorno mais robusto porque você captura um pedaço do spread, né? Então, assim, e como você bem falou,
Quando você tem o juro muito alto, você tem um juro nominal, um retorno alto. Mas conceitualmente, quando você tem um juro maior, você tem uma inadimplência maior e requer muito mais cuidado e escolha no tipo de ativo que você compra. Então a gente acredita que mesmo que o juro caia, ou com o juro caindo, o apetite tende até a aumentar, por vários motivos. Primeiro, que você traz uma segurança maior, e segundo, porque a nova norma, agora a partir de outubro, vai permitir, como você falou no começo, o investimento do público em geral. Então você tem uma massa de pessoas, um volume enorme de pessoas, que hoje não podem investir em cota de FDIC ou em fundos de fundos que compram cota de FDICs. O modelo que a gente utiliza são fundos de fundos que compram cotas de FDIC, porque eu tenho duas diversificações. Eu tenho vários FDICs dentro da carteira, ou seja, já diluo o risco. Perfeito. E cada FDIC tem uma quantidade enorme de ativos dentro. Então, quando um investidor compra uma cota de FDIC, de fundo de FDIC nossa, ele na realidade está tendo dupla diversidade e diluição de risco dos ativos. Perfeito. Ou seja, fica muito mais atraente para o investidor que hoje não investe conosco, o público em geral, com a nova norma, começar o investimento, a gente acredita, através de fundos, do que comprar a cota do FDIC direto, porque mutatis mutandis, você está fazendo uma comparação com o que eu fiz no começo. Exato. Uma debênture e um FDIC. Aqui já tem uma pulverização. Mas se você compra um fundo de fundos que compra cotas de FDIC, você tem dupla pulverização de risco. Perfeito. Eu conversava há pouco tempo atrás, eu vou me permitir aqui errar na minha memória, já faz um pouquinho mais de tempo. O pessoal da Oliveira Trust, prestador de serviço para boa parte aqui do mercado, falava, não, a hora que abrir para pessoa física, para a gente tiver uma abertura maior para FDICs, a gente vai ofertar um produto super bem estruturado para aqueles investidores que não tinham acesso anteriormente. O que muda na carteira, na composição de um portfólio com essa aplicação de um investimento num fundo de fundos que investe em FDICs, num FDIC diretamente? É um produto que vem para somar na vida aí do investidor, que talvez ele não conheça e fique com o pé um pouco atrás. Quais são as diferenças fundamentais para o que a gente já tinha disponível no mercado anteriormente? A gente falou um pouco sobre elas no começo da nossa entrevista, mas agora, abrindo, o risco é proporcional ou é um produto super bem estruturado que vem a somar cada vez mais para esse mercado brasileiro, mercado financeiro brasileiro, que vem evoluindo nos últimos anos? A estruturação sempre é muito importante, mas a CVM se preocupou em testar o mercado, Perfeito. vamos chamar assim, para o público em geral, com um produto mais seguro. Né? Primeiro, só pode comprar cota sênior, só pode comprar ativos performados, ou seja, se for um ativo de uma indústria que vende para o comércio, tem que ter tido a mercadoria entregue e não tem nenhuma discussão e disputa comercial. Né? Então, rating tem que ser performado e só pode comprar cota sênior. Então, a CVM entendeu que esses cuidados fazem com que o nível de risco diminua conceitualmente. Mas a estruturação é importante porque mesmo que conceitualmente você possa reduzir o risco com essas medidas, se não for bem estruturado, você pode ter um problema. Então, esse é o direcionamento que a CVM está dando. Você imagina vários FDICs com esse cuidado, bem estruturado e com uma característica de risco e pulverização menor. Né? Então, da mesma forma que a CVM teve o cuidado de emanar uma norma com essa característica, a gente, como gestor, acha que comprar o FDIC direto é muito novo para quem não tinha esse hábito. Entendi. Então, a gente prefere colocar um fundo de fundos em cima, onde você tem todos os FDICs embaixo com as características para o público em geral, mais seguros, para que você tenha uma experiência onde você tenha a dupla diluição de risco, como eu comentei agora há pouco. Então, assim, a gente não conhece ainda o comportamento do público em geral para este tipo de ativo. O público em geral já pode comprar outras coisas. Sim, sim. Né? Então, o FDIC estava à margem dessa possibilidade e agora a CVM está testando. Então, a gente acredita que a gente precisa, durante um período, entender o comportamento desse investidor. Né? Então, ele é mais nervoso, ele é menos nervoso, ele quer investir para ficar durante muito tempo com aquele ativo, ele investe, mas ele resgata com mais facilidade do que um investidor qualificado ou profissional. A gente vai ter que aprender num primeiro momento como é que se comporta esse investidor, tentando garantir o máximo de experiência positiva para ele, em termos de retorno, em termos
de volatilidade, quer dizer, nenhuma volatilidade, para que a gente conquiste esse mercado e a gente tenha esse público se apropriando da possibilidade que alguns investidores tinham e eles não tinham por enquanto.